A Rádio Jornal recebe Paulo Bivar, um dos filhos de Milton Bivar, que está envolvido nesse potencial processo eleitoral do esporte. Eu vou ser bem direto, Paulo. Primeiro, obrigado por atender a Rádio Jornal. E a pergunta, você vai ser candidato à presidência do clube? Agora a gente pode confirmar que sim, né, Raudinei? Confirmado data da eleição, renúncia do presidente e do vice. Sim, vou ser candidato e muito focado em usar minha experiência, usar minha força de vontade, minha energia para colocar o clube de onde ele nunca devia ter saído. Ô Paulo, e como é que foram essas conversas, né? Porque a impressão que a gente tem olhando de fora, e eu acho que você também compartilha desse pensamento, é que você nunca esteve no esporte em uma posição como essa, né? De candidato à presidência, uma posição com tanta exposição, apesar do seu pai ter sido uma figura muito relevante no esporte. Como é que você chegou até essa candidatura? Acho que essa é a grande pergunta, né, Raudinei? É interessante porque acho que tanto o perfil do meu pai como o meu, como dos meus irmãos, nunca foi muito de holofote, tanto que assim, conversar com imprensa, podcast, entrevista, ou fazer questão de ter o meu nome, o nome dos meus irmãos, da família da gente vinculado numa série de coisas, nunca houve, ou nunca fez parte do nosso perfil. Nosso perfil sempre foi buscar o melhor para o clube e contribuir para que o esporte tivesse sucesso. Mas a verdade é que não só eu, mas principalmente eu e meus irmãos, a gente sempre esteve envolvido no esporte, não só nas gestões do meu pai, né, de Milton, mas principalmente nas gestões do meu pai. A minha história com o esporte começou, na verdade, em 2005, eu fui diretor da categoria de base, 2005, 2006, tive a oportunidade de trabalhar com o Neco como treinador, Roberto Coração de Leão na equipe técnica de Neco, trabalhei com o professor Edgar, onde me ensinou muito sobre categoria de base, até hoje ele está lá, é um guerreiro, um baita de um rubro-negro. Trabalhei com o Nelo Campos, antes do Nelo Campos se envolver com futebol profissional, também foi um super amigo, parceiro, e acabei me afastando um pouco exatamente no momento que eu começo a vir morar em São Paulo, ali um pouco depois de 2006. E nunca estive longe, sempre estive muito perto, principalmente do meu pai. Em 2019, no retorno do esporte, naquele momento super complicado que meu pai acaba de assumir, eu tive o prazer e a oportunidade de contribuir no marketing. Eu acho que esses anos morando em São Paulo e o meu perfil, meu tipo de experiência me deu muito contato, muito acesso. Eu trabalhei na Nike, que é a maior empresa do mundo de artigos esportivos, então eu conheço muita gente de todas as empresas de artigos esportivos, e a gente estava com uma bucha na mão logo que Milton assume ali em 2019. A gente, antes mesmo da virada do ano, a gente recebe a notificação do cancelamento do contrato da Under Armour, a gente precisou correr, fechamos em tempo recorde. Eu digo fechamos porque eu estava junto com o Dioguinho, que era o vice-presidente de marketing, Rafa Soares, a gente fez uma super negociação que foi muito positiva para o esporte, tanto financeiramente como também em perfil de marca, que estava muito alinhado com isso. Ajudei no futebol também, sempre ajudei, enfim, meu pai tem muito esse perfil, eu não vou dizer de proteger a gente, mas a gente nunca fez questão de aparecer ou de pôr nome, seja como diretor, ter a carteirinha, ou de ficar jogando confete para a gente mesmo das coisas que a gente está fazendo, porque a gente fazia pelo clube. Então, mas enfim, chegando para tua pergunta, Raul, né, assim, acho que eu nunca tive, a minha família como um todo nunca teve afastado do esporte, eu nunca tive afastado do esporte, independente de onde eu morava, seja em Recife ou seja em São Paulo, e acima de tudo o amor pelo esporte também nunca sumiu. E pode parecer repentino para as pessoas que não me conhecem, mas quem me conhece, quem viveu o esporte nesses últimos 20 anos e teve a oportunidade de me conhecer dentro do clube como torcedor ou como dirigente, todo mundo sempre soube que eu tinha vontade de ser presidente. Os próprios amigos do meu pai, Neco, Jair e uma série de outras pessoas que fizeram parte das principais gestões do meu pai, seja em 2007, 2008, seja ali em 2019, sempre souberam, inclusive brincavam, esse é o nosso futuro presidente, porque isso abertamente sempre foi dito, isso sempre foi um sonho meu. Obviamente que o fato de eu morar em São Paulo sempre atrapalhou. E aí entra no porquê agora. E aí é um misto de emoção pela perda do meu pai e um sentimento de responsabilidade gigantesco com o clube para o qual ele dedicou a vida para defender e colocar num lugar de respeito,
e esse movimento, a perda dele, com tudo que está acontecendo no esporte, emocionalmente mexe muito comigo, mexe muito com a nossa família. E, ao mesmo tempo, também o fato de ser uma eleição tampão, um contrato de 1 ano, eu estar no momento no meu trabalho profissionalmente, que eu posso executar meu trabalho de maneira remota, quero estar perto da minha família em Recife, da minha mãe principalmente, dos meus irmãos, nesse momento de perda do meu pai. Então, pode parecer repentino, pode parecer algo meio do nada, mas não foi. Eu acho que era algo que estava sempre planejado, iria acontecer, e eu acho que houve uma convergência de essa gestão temerária que está acontecendo, né, que ainda está acontecendo, a perda do meu pai, e essa flexibilidade que eu tenho hoje de estar em Recife durante 1 ano, de cabeça dentro do clube, lutando para defender o esporte e para reconstruir o esporte, junto com essa lacuna que foi deixada pelo meu pai num grupo que é um grupo incrível. São basicamente todas as pessoas que ajudaram ele na reconstrução do clube em 2019, Diogo, Manolo, Augusto, Tiago, Petribu, muita gente, meus irmãos mesmo, Leonardo e Romero, que foram fundamentais na base, e pouca gente sabe disso, sabe quem conviveu dentro do esporte nisso, da necessidade da gente ter um nome. Então, eu estava em Recife esses últimos 45 dias, durante esse processo de passagem do meu pai, eu estava em Recife, muito próximo de todo mundo, conversando, e a verdade é que nesses 45 dias também a gente saiu de achar que o esporte estava... O problema do esporte era 100% no futebol, para entender que o esporte está num buraco infinitamente mais complexo do que se dizia, né? Do que a atual gestão dizia. Então, enfim, eu não vou dizer que é um chamado, porque é uma vontade minha, é um sonho, então eu encaro essa responsabilidade com muito respeito e estou preparado para encarar esse desafio, não só eu, na minha pessoa física, de ter uma rotina, de ter uma agenda, de estar em Recife, de ficar mais distante da minha família, que está aqui em São Paulo, mas está ao mesmo tempo perto da minha família de Recife, e de cabeça dentro do esporte, com essa necessidade, com esse apoio que eu tenho desse grupo, que era o grupo do meu pai, que é um grupo extremamente experiente, que, na minha opinião, é disparado o melhor grupo para encarar esse desafio que o esporte precisa agora, porque é o grupo que já fez isso no passado. Então a gente tem uma folha, a gente tem um modelo de trabalho do que fazer no dia 1. A gente já sabe o que fazer no administrativo, no futebol, no marketing, no institucional. O esporte vive uma crise institucional também. Então estou muito confiante de que, com minha experiência, com minha vontade, minha energia e com a força desse grupo, com a união desse grupo, que era o grupo do meu pai, que não deixa de ser meu grupo, eu agora encabeçando esse grupo, a gente vai conseguir, sendo eleito, claro, a gente tem tudo que é preciso para colocar o esporte no lugar dele. Paulo, como é que você enxerga também esse processo eleitoral do esporte, né? Porque, de um lado, a gente vê um branquinho apoiado por alguns ex-presidentes do clube, do outro, muito provavelmente o Matheus Souto Maior deve ser candidato, né, no Grupo Leões pela Mudança. Como é que você enxerga também esses que devem ser os seus adversários num processo eleitoral? Eu acho, Haldinei, assim, uma coisa que a gente conversou muito como um grupo, que é um pouco da minha filosofia, ou as condições que eu colocaria para ser candidato, né? Uma delas foi cumprida, por isso que a gente divulgou, que era eleição direta. A segunda é que fosse uma campanha, uma candidatura de propósito. Então, assim, respeito total por Matheus. Infelizmente não conheço, só escuto coisas boas. Sou amigo do Cadico, conheço, tenho total carinho por ele. Branquinho, conheci de perto dentro do clube. Talvez ele não me conheça individualmente, mas eu acho que, assim, todos rubro-negros, todos têm seus valores. Nosso perfil de campanha não é falar mal de ninguém. Eu sinceramente vejo com ótimos olhos ter 3 chapas, 3 pessoas com perfis completamente diferentes, dispostos a encarar esse problema que o esporte tem hoje, porque a gente precisa ser muito honesto, é um problema gigantesco, e o torcedor vinha sendo enganado esses últimos 11 meses, cada dia uma surpresa nova, mas eu encaro esse processo e esse bate-chapa com muita naturalidade. Eu acho que, na verdade, todo processo democrático depende disso, e quanto mais pluralidade de opções, de candidatos, de pensamentos, melhor para o torcedor, porque no fim do dia é o torcedor quem decide.
E uma condição, de novo, talvez eu tenha desviado um pouco o assunto, Haldane, era que eu falei, gente, a gente vai entrar não para fazer política, a gente vai entrar para defender uma filosofia. Então, assim, busca fulano para fazer composição, a gente lança campanha para depois eu entrar de vice ou fulaninho ir para o futebol, para a gente negociar cargo, isso está completamente fora da minha expectativa, a gente não vai fazer, a gente não quer fazer, a minha vontade é de ser candidato, não de ser presidente. É uma semântica meio difícil de entender, mas o que isso quer dizer eu prefiro perder com um candidato seguindo as coisas que eu acredito do que ter que flexibilizar aquelas coisas que eu acredito em troco de cargo. Eu não estou em busca de cargo, eu não faço questão de ganhar. Eu quero muito ganhar, eu estou muito confiante de que a gente consegue ajudar o esporte, mas eu não estou disposto a fazer qualquer coisa para isso. E aí, para dar talvez um pouco mais de clareza, um desses pontos não tem perigo de eu apoiar qualquer tipo de chapa ou candidato dessa situação. Então, acho que, acima de tudo, quando eu falo dessa inflexibilidade, ou desse posicionamento firme da nossa candidatura, do nosso grupo, a gente é uma chapa de oposição. Nós somos uma chapa de oposição. A gente está muito preocupado, muito insatisfeito com a situação do clube. Muito. Então, assim, respeito máximo por Branquinho, por se dispor a aceitar esse desafio nesse momento, mas eu não consigo imaginar a possibilidade de um candidato que seja continuidade de tudo o que está acontecendo. E eu acho que a história vai ficar aí e vai ser marcada por quem for um candidato da situação, de fato sendo Branquinho e ele sendo eleito, vou torcer para que ele consiga corrigir tudo que tem de errado, mas na minha visão ele vai entrar para a história como um candidato de Yuri, que assumiu essa sequência desse trabalho que na minha visão não tem nada de que possa ser enaltecido. Então, assim, eu vejo com muitos bons olhos esse processo de bate-chapa de 3 candidatos com perfis diferentes, respeito o máximo por todos eles, não tenho nada para falar de mal das pessoas, não vou fazer, eu acho que isso na verdade atrapalha o esporte, atrapalha o processo sucessório do clube, porque a gente não precisa ou não pode pensar nessa eleição, a gente tem que pensar a gente tem que pensar que depois a gente tem uma nova eleição sobre um novo estatuto, a gente tem que pensar em renovação, a gente tem que pensar em criar novas lideranças. Então a minha campanha, ou a nossa chapa, é uma chapa que tem muito esse propósito de fato renovar, e uma chapa que é fiel a princípios. A gente vai começar a explicar cada vez mais o que são esses princípios para que o torcedor possa conhecer um pouco mais da gente. Paulo, só para a gente fechar, eu queria te desafiar a sintetizar o que deu errado na tua visão. Lógico que são muitas coisas, né, que aconteceram de errado nessa gestão atual do Yuri Romão, mas se você pudesse sintetizar o que é que mais te chama a atenção do que deu errado nessa gestão atual e o que é que vocês propõem fazer diferente se forem eleitos. Debate pronto, Haldane, eu acho que foi a soberba. Eu acho que houve um pensamento, e de novo, eu estou especulando, é uma desconfiança, mas olhando de fora, né, porque eu acho que a gente vai saber exatamente o que aconteceu depois que houver uma transição e seja lá quem assumir, divulgar o que aconteceu, e isso é o principal compromisso da nossa campanha, é fazer uma investigação e divulgar isso para o sócio, mas eu acho que foi a soberba, Haldane, foi o fato de terem subido, apesar da dificuldade, e acharem que estava tudo ganho, e que futebol era isso, e que ia ser fácil, e que podia se gastar a quantidade de dinheiro que se gastou em jogadores que acabaram não rendendo o esperado nesse ano, e a conta veio. Um time chegando nesse ponto de perder a total conexão e identidade com a torcida. Eu acho que era esse sentimento de soberba, de achar de que essas pessoas que estavam lá eram maiores que o esporte, maiores que o futebol, maiores do que a torcida, e a partir do momento que você para de ouvir e se abrir a feedbacks, né, a respostas do que estão lá de fora, do que a torcida reclamava, do que o resultado em campo aclamava mudanças, e isso não foi feito, o resultado chegou, infelizmente, da pior maneira possível. Paulo, muito obrigado, tá, por atender a Rádio Jornal. Acho que essa é a sua primeira entrevista, né, agora como candidato mesmo? É a primeira, tem um monte de gente aqui, Haldane, ainda, a gente está organizando, mas obrigado, é um prazer, de novo, estive aí na Rádio Jornal falando do meu pai, uma homenagem incrível que vocês fizeram junto com meus irmãos, então agradeço também mais uma vez a abertura das portas da Rádio Jornal para conversar comigo. Muito obrigado, Paulo, sucesso para você nesse processo eleitoral, um abração.
Um abraço, obrigado.